Graça e paz, seja muito bem-vindo à nossa reflexão diária. Nós estamos numa série de reflexões dessa semana com o tema Para onde caminha a história. Toda história começa com Deus, está sob o controle de Deus e vai terminar como Deus estabeleceu. Ontem nós aprendemos, conforme Apocalipse, capítulo 5, versos 5 e 6, que alguém for achado digno de desatar os selos e abrir o livro. Livro esse que são os decretos de Deus, a consumação dos planos de Deus para a história da humanidade. O procurado foi encontrado digno, Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo, ele é o grande vencedor. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, verso 6, que João vê como foi a sua vitória foi no Calvário, ele se entregou, ele mostra a sua posição, ele está no meio e ele está de pé, falando da sua autoridade, governo, falando do Cristo que está em ação e poder, falando que ele é onipotente, onisciente, onipresente, porque ele é relatado como aquele que tem 7 chifres, 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus. Cristo Jesus, ele tem todo o poder, ele tem ciência de todas as coisas, nada furta aos seus olhos. Portanto, ele é onipotente, onisciente e onipresente. A história da humanidade está nas mãos de Cristo Jesus. A história da nossa vida está nas mãos do Cordeiro de Deus. E mostrando-nos, Apocalipse capítulo 5, que a nossa história não está entregue à própria sorte, nós não estamos entregues ao sabor das circunstâncias, mas que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que o Senhor é quem dá sentido para a nossa vida e para a nossa história. Há consolo para nós e a solução para a nossa vida vem do céu. À luz dessas verdades, eu quero tratar agora Apocalipse, capítulo 5, verso 8, que diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Uma vez que eu sei que o livro da história da humanidade, o livro da história da minha vida, está nas mãos daquele que tem 7 chifres, 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus, ele que é onipotente, onisciente, onipresente, isso deve trazer algumas resoluções para a minha vida, algumas implicações para a minha vida. A esta informação, a consciência de quem é Cristo Jesus e que o livro da história está nas mãos do Cordeiro de Deus, deve me levar a uma vida de oração, porque está escrito justamente em Apocalipse, capítulo 5, verso 8, que havia harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então eu preciso orar. Orar faz sentido. Por que orar faz sentido? Porque orar, à luz desse texto, é falar com aquele que tem o livro da história em suas mãos. Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além do nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Eu tenho adotado aqui uma frase de um pregador do século passado, que ele declarou da seguinte maneira, abre aspas: quando eu trabalho, eu apenas trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha, fecha aspas. Eu preciso orar, porque orar é falar com o Cordeiro de Deus, que foi achado digno de desatar os selos e abrir o livro. A solução está em Jesus, a solução vem do céu. Por isso, eu e você não devemos nos desesperar, eu e você não devemos andar ansiosos, eu e você não precisamos andar aflitos, nós podemos falar com aquele que está sentado no alto e sublime trono de glória, com aquele que, conforme Hebreus capítulo 4, verso 15, ele é o nosso intercessor, ele tem um livro da história nas nossas mãos e nós podemos nos dirigir a ele em oração. A Bíblia convida-nos, convoca-nos a orar. Por exemplo, Salmo 91, verso 15 está escrito: Ele me invocará e eu lhe responderei. Jeremias 29 diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ainda Jeremias 33:3, clama-me, responder-te-ei, coisas grandes e firmes que ainda não sabes. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, pedi e dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscais e encontrareis, porque todo aquele que busca encontra, todo aquele que pede recebe, e todo aquele que bate, a porta se abrirá. Jesus em um dado momento falara: tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, vós recebereis. Lá no livro de Tiago está escrito, no capítulo 5, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Quando nós oramos, nós nos unimos ao mais forte.
Quando nós oramos, alguém diz com propriedade, nós movemos o braço daquele que move o universo. Deus escolheu intervir na vida do seu povo e na história em resposta à oração do seu povo, da sua igreja e dos seus filhos. Portanto, vá a Deus em oração. Clame a Ele aí mesmo, aonde você está, porque a Bíblia diz em Isaías 59 que os seus ouvidos estão abertos para ouvir e as suas mãos estão estendidas para salvar. Portanto, ore com fé. Ore com a certeza que o Senhor está te ouvindo e o Senhor fará conforme a sua soberana vontade. Em Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14, está escrito assim: Vis que temos um grande sumo sacerdote, a saber, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou os céus. Retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas ele nunca pecou. Portanto, cheguemos confiadamente à sala do trono para que alcancemos graça, misericórdia e favor em tempo oportuno. Orar é falar com aquele que tem o livro da história nas mãos, aquele que determina todas as coisas, aquele que tem a última palavra sobre todas as coisas e aquele que pode mudar todo e qualquer cenário para a glória de Deus. Você já orou hoje? Você já colocou essa causa diante dele? Ele tem a solução, ele tem a resposta. Pai, muito obrigado. Decanta alabassuri andalamarras. Obrigado porque nós podemos falar contigo e nós podemos fazê-lo no nome do nosso intercessor, único, exclusivo e soberano, Jesus Cristo, teu Filho. Porque está escrito em João 14,6 que ninguém vem ao Pai senão por Ele, porque Ele é o único que é o caminho, a verdade e a vida. E a tua palavra diz em João 14 que tudo que pedimos em nome de Jesus, o teu Filho, o Senhor nos ouvirá. Senhor, que o Senhor possa ouvir a oração deste homem, dessa mulher e responder com cura, com libertação, com provisão e com proteção. Eu oro a Ti para que o Senhor desperte em nós um espírito de súplica, de oração, de clamor, porque orar é falar com o Senhor. Ó Deus, que tem o livro da história nas mãos e que pode todas as coisas. Por isso eu ministro a bênção, a vitória e o favor. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Para onde caminha a história? A sua história caminha conforme o conselho de Deus. Por isso, ore nesse dia. Beijo no seu coração.